Salve, salve, galera! Está no ar mais um episódio do CorretorCast. Aquele podcast que você sabe que não tem meias palavras, não tem mimimi, a gente traz o papo reto. Aliás, falando em papo reto, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, algo até então não comentado aqui no CorretorCast, um assunto inédito. E a gente já fala que esse assunto vai render não só um episódio, como alguns episódios. Mas antes de trazer o tema, vamos bater um papo com o time do CorretorCast, né? Como sempre, o trio Parada Dura está por aqui, né? Já que não dá para fazer uma dupla sertaneja, que tal um trio sertanejo, hein, André? Tô ligado que você curte um sertanejo, né? Ah, eu gosto do modão. Eu gosto da sofrência. Ai, ai. Ah, meu Deus. E aí, beleza? Como é que Tudo você tá? bem, meu irmão? Meus irmãos, saudades. Saudades Ô, desse nosso momento aqui de bate-papo. Corretores que estão ouvindo a gente aí, galera do mercado de seguros, especialmente nessa semana, né? Semana do Dia do Securitário aí. Forte abraço a todos vocês. é isso aí, é Boa, isso vamos. aí. E aí, Fredão, tudo bem, meu irmão? Beleza, boa noite, meus queridos. Boa noite, feliz dia dos securitários. Muita alegria de estar aqui novamente para o nosso bate-papo semanal. E, vamos falar de um negócio legal hoje, hein? Eu quase não gosto disso Vamos. aí, não. Imagina, come com farinha. Aliás, deixa eu aproveitar, o André falou que realmente não dá para montar uma dupla sertaneja com 3 pessoas, né? Não tem como, né? A física não permite uma dupla de 3, né? Até então isso é impossível. Mas como o André sabe que eu sou do rock and roll, dá pra gente montar uma banda de rock, mano. O Nirvana tinha 3 integrantes, olha aí. Boa. Banda de rock? Dá pra tocar cavaco na banda? Banjo, né? Tá, mano, dá, a Um gente ukulele, um arruma uma. banjo. Isso. A gente arruma uma. Ó, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente já vinha discutindo isso nos bastidores. A gente precisa falar sobre isso. O corretor precisa entender melhor como que isso funciona no dia a dia. A importância, né, desse assunto nas principais apólices de seguro. Você pega seguro residencial, ele está lá. Seguro empresarial, ele está lá. Seguro profissional, ele está lá. Seguro de transporte, ele está lá. Tá ou não tá, Fred, no transporte? Tá sim, tá em todos, né? Aliás, esse assunto é motivo de obrigatoriedade, né? A gente tem seguros que são obrigatórios com essa parada aí que a gente vai falar. Muito legal. Então, olha a importância da gente trazer esse assunto que está presente em praticamente todas as apólices de seguro. Não vou falar todas, né? Porque seria um exagero, mas a maioria das apólices de seguro você tem ela. Ela quem, meu amigo? Eu vou dar a palavra para quem tem a palavra, né? O nosso querido departamento jurídico. A gente vai falar do que hoje? Fala aí pra gente, o que que é? Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil. Caramba, que da hora. Quando você vai ali no coleguinha e sem querer ou querendo, faz o que não devia e precisa reparar essa Olha que coisinha louco. errada aí. Olha que louco, né? E o Fred, trouxe um jargão do Chaves que é legal, né? Mas foi sem querer querendo. Ou seja, mesmo sem querer, você tem a obrigatoriedade de reparar, né, Fred? Tem. E olha, a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Mas eu já falo que pode, inclusive, ser alguma coisa que não foi você que fez, né? Não precisa ter sido feito por você, não. Então aqui já vai o primeiro insight de conteúdo, né? Pode ter sido feito por uma outra pessoa que você tinha o dever de tutelar, o dever de cuidar, por exemplo, né? Nossos filhos. Pode ter sido causado, né, esse prejuízo ao terceiro por alguma coisa que você deveria cuidar, né? Que está lá ali sob seu cuidado e você não cuidou. Que tipo de coisa, Fred? Cachorro. Vocês sabiam que para a lei cachorro é coisa? Eu falo isso na aula, o povo quer me matar, cara. Nossa, ainda mais quem ama cachorro, Não, né? Nossa, tá louco. Mas o cachorro para esses fins é como se fosse uma coisa que você devia cuidar e não cuidou, né? Então, quando o seu cachorrinho foge pelo portão e morde o bumbum da pessoa que passa na rua, você está nessa situação. Então, a responsabilidade civil é sensacional. E é legal, Fred, a gente trazer esse assunto, porque é claro que o assunto vai render, então a gente já vai adiantar aqui que nós iremos dividir esse assunto em vários episódios.
Hoje a ideia é trazer a responsabilidade civil de um modo geral, de algo bem amplo, e ao longo dos próximos episódios a gente vai se aprofundar ali numa responsabilidade civil do seguro de automóvel, a responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil familiar, empresarial, enfim. Depois a gente vai pegar nos detalhes e trazer até algumas dicas, né, para o corretor dar cada vez mais importância para essa cobertura nas apólices, porque eu percebo o seguinte, Fred, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas, a cada ano que passa, a cada década que a gente avança, a gente percebe que as pessoas estão mais cientes dos seus direitos como consumidor, não é? Não, sem dúvida. O lance da responsabilidade civil é muito esses limites, né, que a gente estabelece para viver em sociedade, de cuidado, de zelo, de respeito ao que é do outro, né, ao espaço, à integridade física, a uma série de coisas. Então, quando a gente começa a se organizar para viver em sociedade, começa a delimitar até onde vai o espaço de um, espaço de outro, e aí não entendam agora espaço só como espaço físico, mas espaço de convivência, espaço onde você pode exercer seus direitos, né, e ter suas obrigações. Então, quando esse espaço ele é ultrapassado de alguma forma, é que a gente começa a falar em responsabilidade civil, tá? Então, para a galera que está ouvindo aí, para ficar claro, imaginem o seguinte: você está sujeito ao longo da sua vida, por querer ou sem querer, isso vai mudar pouco para caracterizar a questão da responsabilidade civil, a ultrapassar um limite, a romper uma barreira que você não deveria ter rompido. E ao fazer isso, você pode causar algum tipo de dano para um terceiro, para alguém que vive com você em sociedade. Esse dano pode ser físico, esse dano pode ser material, esse dano pode ser moral, né? Esse dano pode ser intangível de alguma forma, pode ser alguma coisa que a pessoa deixou de ganhar, não importa. A partir do momento que isso acontece, então você está sujeito a ter que reparar esse dano, que é muito bom, né? Não haveria vida em sociedade desenvolvida, se a gente estivesse falando do ponto de vista de organização, se não houvesse esse dever de reparar. Aí cada um ia poder fazer o que quer, né? Então, ó, fala, Will, pode falar. Não, e muita gente deve estar se perguntando, né, quando o Fred está comentando sobre isso, e perguntando, poxa, Fred, mas você fala isso porque você é advogado, isso é claro para você. Na verdade, isso não é só claro para o Fred, que é advogado, isso deveria ser claro para todo mundo. Porque, por exemplo, isso está no Código Civil que o Fred está trazendo aqui para a gente. Isso. Então, para a gente começar aqui do beabá, nós vamos trazer alguns artigos do Código Civil, que, aliás, né, eu não sou advogado, vocês sabem disso, né, eu sou da área de exatas, mas eu não sendo advogado, eu já recomendo uma leitura como essa. Imagina o Fred, né, Fred? Eu, por mim, tenho que ler ele inteiro. É, Que loucura. Mentira, hein, gente? Pelo amor de Deus. mas quando o assunto é responsabilidade civil, a gente quer destacar alguns artigos que são de extrema importância quando o assunto é responsabilidade civil. Então, por exemplo, o artigo 186, que ele fala o seguinte, ó, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, olha que barato, né, gente? Está lá no Código Civil. Então, assim, ainda que exclusivamente um dano moral. Então, o Fred acabou de comentar sobre danos morais. Então, puxa, mas espera aí, o que é ação? O que é omissão voluntária? O que é uma negligência? O que é uma imprudência? E é interessante, né, que são coisas que a gente sempre discute, e é importante você, corretor de seguros, entender como que isso funciona. Porque para a seguradora entender que o seu cliente, o seu segurado, teve culpa naquele dano, você, como corretor, precisa ajudá-lo a entender se realmente está envolvido todos esses itens, não é, Fred? Comenta aí para a gente um pouco sobre esse artigo 186, que ele é muito louco, né? Aqui tá bonito, mas tá falando assim, ó. Aquele que, agindo ou deixando de agir, né? Então, aquele que, agindo ou deixando de agir, fizer alguma coisa que causa um dano para alguém, está cometendo um ato ilícito. Tá? Então, estou tirando as palavras, né? E estou falando assim, ó, aquele que,
agir ou deixar de agir, e nessa ação ou omissão, a omissão é deixar de agir, ele causar um dano ao outro, ele está cometendo um ato ilícito. Ato ilícito, então, é fazer o que não pode, o que não deveria ter sido feito, tá? Bom, nesse artigo aqui, a gente tem a missa da responsabilidade civil, porque a gente tem o que são os 4 elementos que caracterizam a responsabilidade civil. Então, o primeiro deles é agir ou deixar de agir. Se você não tiver uma ação ou uma omissão, você não vai ter a caracterização do ato ilícito, por sua vez, a responsabilidade civil. Mas vamos lá. Depois ele fala aqui de culpa ou dolo, porque ele fala em negligência e imprudência. Ele fala do nexo de causa, que é o violar o direito, e fala do dano, que é causar o dano. Fred, pelo amor do santo Cristo, velho, é agora que eu desligo. Não desligo. Eu fiquei no nó aqui também. Mas eu vou tirar o nó. Até porque a gente não precisa olhar aqui para esse nó. O que precisa saber, meus ouvintes queridos? Que o artigo 186 fala do que é o ato ilícito. Mas, ó, repara no seguinte. Repara que aqui ele não está falando que ninguém vai ter que reparar nada. Que ninguém vai ter que pagar nada para ninguém. Vocês perceberam isso aqui, ó? Aquele que por ação ou omissão voluntária na violar direito causa dano, comete ato ilícito. Então, até aqui, ponto. O que ele está falando? Se você violar o direito de alguém, causar um dano, porque você agiu ou deixou de agir, você cometeu um ato ilícito. Então, aqui fica manco. Porque, e daí que eu cometi um ato ilícito, né? Beleza, tá bom. E o tipo, né? Mas olha que louco, né, Fredão? Me corrija se eu estiver errado, mas aí vem depois o artigo 927 que complementa, né? Aquele que, por ato ilícito, causar um dano a alguém, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, opa, aí a gente colocou a segunda perna, correto? Exatamente. Não, perfeito. Irretocável, velho. Então, esse primeiro artigo falou o que é o ato ilícito. Aí vem lá, mas olha, vejam como a lei é boazinha com vocês, né? Ela fala no 186 o que é o ato ilícito. Aí depois, lá no 927, é que ela vai te falar o que acontece com quem causa o ato ilícito. Então, igual, manja que escada rolante de shopping, que numa ponta os caras põem subindo e a outra descendo, põe na outra ponta, que é para você rodar o corredor todinho, tem que dar aquele rolê gigante. É o que o Código Civil está querendo fazer com você aqui. No 186 ele fala o que é o ato ilícito e no 927 ele fala que quem causar um ato ilícito vai ter que reparar. Então, é a junção desses dois que faz o que a gente chama de responsabilidade civil, né? Que é a obrigação de reparar esse dano que foi causado. Mas é por isso que você não precisa dar essa volta toda no Código Civil, porque você é ouvinte do CorretorCast, você tem o Frederico Almeida, o nosso grande advogado aqui, que vai cortar esse caminho, que vai traduzir para a gente e trazer aqui mastigado, né, Fred? Porque realmente, para quem não é advogado, cara, você pega o Código Civil, realmente é uma coisa estranha. Você fala, puxa, no artigo 186 eu falo que o que é o ato ilícito. Né? E aí só no 927 eu vou falar, olha, quem comete um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então, para quem não é da área jurídica, é confuso. Por isso que a nossa ideia foi trazer esse episódio, a nossa ideia foi colocar isso em pauta, porque o seu cliente vai te ligar, o seu cliente vai te procurar e vai falar, ó, tem um cara me processando, tem um cara falando que eu tenho que repará-lo, tem um cara falando que eu causei um prejuízo para ele. E aí? Como que eu atendo um segurado nessa questão, não é, Fred? Exato, e tem uma razão, aí assim, eu brinquei que a lei é chatinha, mas na verdade não é. Veja só, quando você comete esse ato ilícito, né, então o ato ilícito que é fazer alguma coisa que você, fazer ou deixar de fazer alguma coisa que você não deveria ter feito, ou se fizesse, deveria ter tomado mais cuidado, vamos dizer assim, você causa implicação em duas esferas, em duas áreas da nossa vida. A primeira área, né, que você causa esse probleminha é o civil, o direito civil. Então, é por isso que só aparece isso lá no 927. Por quê? Porque só lá é que a gente vai estar falando das questões relacionadas à vida civil. Mas pensa aqui comigo, depende do prejuízo, depende do tipo de problema que você causa para a pessoa, você também infringe uma esfera que é penal, que é de contrariar a lei. Então, para ficar muito claro, as relações civis, as convenções civis, são aquelas relações entre as pessoas, entre os indivíduos, onde você observa a relação de um para um dentro da sociedade.
Mas tem outras relações que são com o coletivo, né? Essas relações que estão ali com o coletivo são reguladas ali pelas leis penais, e um ato ilícito, que a gente leu aqui, que é agir ou omitir, causando dano a outro, e blá, 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 pode causar uma consequência também na esfera penal. É por isso que a lei primeiro fala o que é o ato ilícito, depois, aqui no mesmo Código Civil, ele vai falar assim para você, se você fizer isso, você é obrigado a reparar. Mas essa reparação aqui, ela é de financeiro, ela é reparação de dinheiro. A reparação civil é reparação em dinheiro, é diferente da penal. Entendi. Entendeu? Posso aproveitar? E Claro. aí, Fredão, por exemplo, eu tive algumas experiências quando eu estava muito focado em vender seguro educacional para as escolas, né? E você contando isso me lembrou uma situação que era muito comum, que eu me deparava. E eu lembro, foi bem no começo de quando eu comecei a fazer vendas de seguro, né? E eu não tinha nada para neutralizar essa objeção. E aí eu vou aproveitar aqui para aprender. Eu lembro que quando eu ia oferecer o seguro educacional, junto com o seguro educacional, eu oferecia um seguro AP alunos, acidentes pessoais para alunos, né? E aí vinha no bolo funcionários da escola, professores, etc. E quando eu chegava nessa cobertura, a escola falava assim para mim: não, André, esse AP aí eu não vou contratar porque eu já tenho responsabilidade civil aqui da escola. E aí, poxa, eu ficava em silêncio, porque eu não sabia neutralizar essa objeção, né? Aí a pergunta que eu te faço, a pergunta é assim, se eventualmente uma escola, e aí a gente pode aplicar esse exemplo para outros estabelecimentos, né? Vou falar da escola que foi o que eu vivenciei. A escola contrata lá um seguro educacional, um seguro de acidentes pessoais lá para os seus colaboradores, né? Professores, funcionários e alunos, e também tem uma responsabilidade civil. E aí vamos imaginar que dentro da escola um aluno sofra um acidente e esse acidente leve essa criança a óbito, por exemplo. E aí, por conta do seguro, a seguradora vai indenizar ali a família, né, os seus herdeiros. Além dessa indenização, a família pode ainda entrar com uma ação e ainda ter direito ao RC? Como é que funciona isso na prática? São seguros que se complementam, não tem nada a ver? Como é que é isso na prática? Porque eu me deparei muito no passado com essa situação. Né? Eles são diferentes, tá, Andrezão? Primeiro que, vamos imaginar, o segurado, para começar, o segurado é diferente. Então, no RC, o segurado é a escola. Tá. O segurado é a escola. Por que o segurado é a escola? E agora vai ficar legal para a gente falar do último artigo do Código Civil, que é o 942. Tá? O que fala o 942? Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito ficam sujeitos à reparação do dano causado. Tá? Então, o que ele está falando assim? Quem agir ou omitir de uma forma que não deveria gerar um dano para alguém comete um ato ilícito. Quem cometer um ato ilícito tem que repará-lo. E os seus bens, né, você que cometeu o ato ilícito e vai ter que repará-lo, vão entrar na dança para suportar essa reparação. Então, quando a gente fala do seguro de RC, o segurado é o cara que causa o dano. Por que é o cara que causa o dano? Porque é ele que teria que disponibilizar o patrimônio dele para ressarcir esse dano. Então, o que o seguro está evitando é uma redução do patrimônio do cara que causou o dano. Então, pense o seguinte, você, André, causou o dano para alguém. Você vai ter que pagar por esse dano causado. E o seu patrimônio vai ficar menor. É para isso que você tem um seguro de RC. Para evitar que o seu patrimônio diminua em decorrência desse dano que você causou e vai ter que reparar. Então, isso causa muita confusão no RC, porque a gente tem a impressão que o segurado é o cara que vai receber a indenização, né? É o cara que se machucou. E não é. O segurado é o cara que machucou a outra pessoa. Porque ele que ficaria mais pobre por ter machucado alguém. Percebe? Então, sim. E aqui tem coisas valiosíssimas. Olha quanta coisa. A primeira delas, quem é o segurado? É quem causa o dano ou quem recebe, né, o dano? É quem causa. Segunda delas, RC é um seguro de pessoas ou é um seguro de danos de patrimônio? É um seguro de patrimônio. Ele está protegendo o patrimônio. Ah, mas ele não serve para indenizar uma lesão corporal? Serve, mas o que ele está protegendo é o patrimônio de quem deveria pagar por essa lesão. Exatamente.
Porque se você não tivesse esse seguro, você teria que dispor desse recurso e diminuir uma parte do seu patrimônio. Então, na prática, isso pode. Imagina só, então na escola, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que na quadra da minha escola, eu sou o dono da escola, e eu tenho as traves lá na quadra, né? Aquela trave, aquela coisa de ferro. E aí eu não dou manutenção, a molecadinha tá brincando ali, a trave cai na cabeça de um aluno. E aí eu tenho o seguro de acidentes pessoais, que os segurados são os alunos. Exato. A seguradora paga indenização para quem tem que pagar. Isso. Mas, se ainda assim a família não se sentir confortável com aquilo, ela pode ingressar com uma ação contra mim, e aí eu tenho um seguro para me proteger para não ficar mais pobre. Ela vai ingressar e ela deve ingressar, porque são reparações diferentes, né? A reparação do acidente pessoal, que é ali custeada pela família, está olhando para o risco daquela criança sofrer um acidente. É que a gente está falando do mesmo evento. Então, Mas, isso, é o mesmo evento, isso. Exatamente. Então, o segurado é a própria criança, né, que sofreu o acidente ali, que está se protegendo dela se acidentar. Mas ela se acidentou. Tá aqui, isso é um fato. Mas por que ela se acidentou? Se essa trave tivesse devidamente colocada e tudo isso, será que ela se acidentaria? Então, é o mesmo evento com uma outra variável e uma outra cobertura. É a mesma coisa que falar, a pessoa tem seguro de vida, ela não pode pedir indenização se ela sofrer um acidente e morrer? Pode, vai receber, né? São seguros complementares, então, eles se complementam, né? E vou além, tá? E vou além. Deixa eu colocar mais tempero aqui no caldo. Então, essa criança se acidentou nessa trave, legal? Então, teve os acidentes pessoais, e aí, não contente, a família entrou com um pedido de reparação, né, no responsabilidade civil, e vou além. De repente, essa criança foi um dano. Eu não vou nem chegar na questão óbito, como o André colocou, mas imagina que essa criança teve que amputar uma perna. E aí a família entra com uma ação por danos morais. Porque era uma criança saudável e ela vai ter que conviver agora o resto da vida sem uma perna. Então, olha aqui novamente a gente trazendo o artigo 186, que fala. Tá claro que aqui houve um dano corporal, mas ainda que fosse exclusivamente moral. Mas é claro, né? Aqui foi corporal e moral. Então, olha aí como você coloca mais caldo no tempero, e é por isso que hoje as seguradoras, o Fred me corrija se eu estiver errado, elas estão fazendo, dependendo da apólice, distinção do que é responsabilidade civil, do que é dano moral. Exato, e isso vem separado. E se você pensar em reequilíbrio do patrimônio, são coisas diferentes, né? Se você pensar em status quo, então aquela criança se acidentou, ela tem um seguro que protege a família dela para que ela volte ao status quo. Que tipo de proteção de patrimônio nós estamos falando aqui? Por exemplo, os gastos que ela teria, médico, né, que vão ser cobertos, enfim, uma série de gastos. Isso é um jeito de status quo. Agora, ela tem direito pela lei a receber uma indenização, né, que visa trazer para ela um conforto de uma série de outras situações, como o Will disse. Questão moral, questão de trauma. A criança fica traumatizada, nunca mais jogou futebol porque tem medo que a trave caia. É um prejuízo. Então, esse tipo de prejuízo é que não está resguardado no seguro de acidentes pessoais. Está resguardado no seguro de acidentes pessoais é o acidente em si e suas consequências no plano financeiro. Mas e as outras consequências, né? Ela tem direito, ela vai buscar essa reparação e a escola teria que pagar. Nesse momento é que a escola precisa estar protegida, né, por um seguro de responsabilidade civil, que vai cobrir, entre outros, o custo que ela tem com o advogado, por exemplo. Então, não é só a questão ali, a gente vai gerar uma receita para aquela criança ter ressarcido um prejuízo que ela teve, que foi um dano corporal. Não, a gente vai colocar nisso o problema que eu vou ter com o advogado, os custos que eu vou ter com o advogado, um dano moral, tantas outras coisas que estão envolvidas no acidente. Então, seu exemplo é muito bom, irmão, porque dá a oportunidade da gente mostrar o quanto os seguros são, de uma forma, eu nem diria complementares, mas eles são completamente diferentes mesmo. E, sim, o empresário deveria ter os dois. E é muito louco isso, né, gente? Isso é apaixonante. Por que eu falo, né? Pode ser confuso, pode ser complexo. Se for o caso, volte o episódio, ouça novamente. Mas isso é um assunto de extrema importância. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando, né? Às vezes o cliente acha que, por exemplo, minha preocupação maior é o roubo, é o furto, é o dano elétrico, ainda mais num seguro empresarial, né? Mas é a subtração de bens, é o vendaval. Gente,
Às vezes, o que pode pôr todo o seu patrimônio a perder é uma reparação de responsabilidade civil. As pessoas não têm ideia de que isso pode falir uma empresa. Isso pode quebrar uma empresa. E posso colocar mais um pouco de tempero nessa história que a Com gente colocou certeza, aqui. não. Não, só se você falar assim, ó, posso colocar mais um tempero nessa feijoada? Aí você pode falar, tá? Feijuca! Nesse churrasco. Feijuca! Saudades, Mano, viu? na boa. Ó, eu Saudades. vou ter que falar aqui no Corretor Cast que eu também tenho meus dotes e a minha esposa não vai me deixar mentir. Amanhã eu já combinei de fazer uma feijoada. Eu faço, hein? Já separei todos os pertences e vocês estão convidados para vir comer aqui comigo uma feijuca. Eu vou fazer amanhã, viu? Beleza, Tá que falando horas? sério? Tô falando sério, mano. Vocês acham que eu tô brincando? Beleza, Eu tô que horas? falando sério. Mano, já comprei a linguiça paio, já comprei a carne seca, tá tudo ali no grau ali, ó, sabe? De Mano, salgando. eu vou pegar a minha scooter e eu vou aí só pra fazer uma marmita, velho. Mano, pode vir, velho. Você é bem-vindo. O Fredão também. Mas tudo bem que o Fredão tá comendo pra caramba, né? Quem assistir Eu depois ia desse falar episódio isso. vai ver que o Fredão tá passando bem. Eu desliguei o microfone porque eu meti um omelete na boca aqui. 10 Bom, e meia. Vambora. então vou fazer o seguinte, tá? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais carne seca nessa feijoada, hein? Ah, boa, Ah, boa, boa, gostou, boa. né? Bota água Gostou. no Boa, boa. feijão, bota água no É, feijão. olha que bacana, tá? Tudo isso que o André trouxe aí, da criança se acidentou na escola, cara, que assunto legal pra caramba isso. Agora eu vou trazer um outro artigo aqui do Código Civil, o artigo 932, que fala assim, ó, são também responsáveis pela reparação civil. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, o que eu quero dizer com isso, André? Vou colocar agora mais carne seca aqui na feijoada. Imagina que essa criança se acidentou na escola, né? E, na verdade, não foi que a trave caiu na cabeça dela. Foi que o amiguinho empurrou ela com tanta força que ela bateu com a cabeça na trave e causou um traumatismo craniano. E aí, eu te pergunto, por que? Aí, claro, né? Tem ó, acidentes pessoais, tem a responsabilidade civil, mas aí a escola, aí eu vou trazer para o nosso advogado. Aí, Fred, a escola vai falar: peraí, a culpa não é minha, porque quem empurrou a criança foi a outra criança, então a culpa é dos pais daquela criança. Mas peraí, o Código Civil é bem claro: a criança estava sob a companhia dos pais? E aí? E aí, meu amigo? No caso da escola, a escola tem um dever de cuidado, né? E teoricamente, tudo que acontece ali no ambiente, dentro da escola, é de responsabilidade da escola. Minimamente, ela deveria estar cuidando para as crianças não se empurrarem ali dentro. Óbvio que isso dá uma discussão. Eu já tive processos em que você realmente, o juiz aponta, ó, não, isso aqui é culpa dos pais, os pais deveriam estar olhando, mas não dentro da escola. Quando você Tipo está ali num condomínio seria no isso, né? condomínio, Ou provavelmente. não? Provavelmente, sim. O É, condomínio não seria culpado, porque o condomínio não se presta a cuidar de criança. O condomínio é um sim. espaço comum ali, né? Você tem cada um com a sua fração ideal ali, a sua parte autônoma, não importa. O condomínio é só espaço comum. Mas a escola, ela se presta a isso, né? Ela se presta a educar não, né? A ensinar, mas ela também se presta a cuidar. Então, esse dever de zelo passa para a mão da escola, né? Tem que ter esse cuidado para olhar. É muito provável que nessa ação a escola saia se perdendo, sim, senhor. Né? Ó, e aí? Mão de obra. E aí, gostou do meu tempero a mais na feijoada, André? Adorei, mano. Hein? Essa foi Adorei. boa, Ah, hein? pô, cara, Sabe isso o que eu aí queria é. trazer? Que eu acho importante para esse exemplo, até para as pessoas, a gente separar, porque eu falei que esse probleminha que você causou, ele tem repercussão na esfera civil e na criminal, né? Na esfera civil é o problema de 1 para 1 ali, então o problema da escola com a criança, enfim. Mas tem um problema na esfera criminal também. Nesse exemplo da criança, talvez você não tivesse nenhum efeito na questão criminal, porque não houve de fato um crime. Agora, pensa, por exemplo, se no nosso exemplo aqui da criança, além de tudo, houvesse, né, se essa criança caiu porque ela estava ali no meio de uma confusão com um professor que estava, sei lá, falando um monte de besteira para ela, fazendo um bullying, difamando ali, calúnia, fazendo uma série de coisas. Então, aí você já está num evento que começa a ter reflexos na vida criminal também. Porque calúnia, difamação, esse tipo de coisa,
você tem o que a gente chama no Código Penal de tipificação. O que é tipificação? É quando o código fala que aquilo é crime, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, vai na rede social e calunia a outra, fala para outra um monte de bobeira, ela vai ter que reparar esse dano na esfera civil, ela vai ter que pagar uma indenização, mas ela também vai ser processada na esfera criminal, por calúnia, difamação, esse tipo de coisa. E ela pode ser condenada, né, na esfera criminal. Inclusive, se ela for condenada na esfera criminal, aquela sentença que condena ela no criminal, olha, você caluniou a pessoa, a sua pena vai ser tal, vem para a esfera civil como se fosse um cheque. Você nem precisa discutir na esfera civil, você só executa, como se fosse um cheque. Então, você vê como as coisas aí andam ligadas, né? E por que que isso acontece? Porque a esfera criminal, quando você olha para o crime, né? Você está olhando para a defesa ali da lei, do coletivo, o que está em jogo não é uma indenização em dinheiro. O que está em jogo é uma punição. É uma primeira diferença entre esfera criminal e esfera civil. Na esfera civil você indeniza, você repara. Na esfera criminal você é punido. Você sofre uma pena. Primeira diferença. E a segunda diferença é que essa pena, muitas vezes, está julgando o bem maior que um ser humano pode ter, que é a liberdade. Então, quando você vai restringir alguém a liberdade, é a coisa mais importante que uma pessoa tem, né? É óbvio depois da vida, mas enfim, você precisa passar por um processo que é muito mais amplo, que tem um negócio que é bonito pra caramba, que a gente fala, que se chama dilação probatória, que nada mais é do que a oportunidade de que você se defenda e prove coisas muito maior do que na esfera civil. Então, se na esfera penal você for condenado, quer dizer que você percorreu uma via crucis muito maior, muito mais severa. Então, para a esfera civil, já não precisamos mais discutir nada. Tudo que você podia falar, tudo que você podia provar, já foi provado lá, porque lá a gente estava discutindo a sua liberdade. Então, lá é um processo, monstro, júri, aquela um monte de coisa e tal. Então, se ali deu ruim, meu filho, aqui nem vamos discutir. É cheque. Vamos ver quanto fica, o quanto esse prejuízo que você causou lá, que é moral, por exemplo, uma calúnia, quanto ele vale em dinheiro. É muito interessante. E o seguro cobre a responsabilidade criminal? Não. Já era. Já era. Isso excluído. Excluído. E é legal isso que o Fred está trazendo, né? Porque ele falou de um funcionário. Tudo bem, vamos sair então novamente da esfera criminal, vamos voltar para a esfera da responsabilidade civil. Olha que legal, André, que também está lá no artigo 932, né? São também responsáveis pela reparação civil e é exatamente o que o Fred trouxe, ó. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Ou seja, às vezes o dano não foi nem causado pelo dono da empresa, foi causado por um funcionário, mas a empresa responde. Está no artigo 932, não é isso, Fred? Isso aí. São quatro situações que você tem em que você vai responder por uma coisa que não necessariamente é você. Né? A primeira que a gente chama de fato próprio ou direto é essa, então, é quando você causa o dano. A segunda é o fato da coisa. O fato da coisa é quando você devia cuidar de alguma coisa, ou enfim, ou alguma coisa que estava ali sobre sua tutela, é o vetor para causar esse dano, né? Então, um automóvel, como eu brinquei, um cachorro, alguma coisa que você devia estar cuidando e não cuidou. O fato de terceiro é quando um terceiro que você devia estar cuidando também, não cuidou, foi lá e causou esse dano. Funcionários pelo patrão, né? Os filhos, esse tipo de coisa. E o último é o fato do produto. O que é o fato do produto? Quando você é uma empresa que fabrica, vende, distribui um produto, você se responsabiliza por aquele produto. Se aquele produto der ruim e causar um dano, a culpa é sua. E por que isso? Pensa o seguinte, se você não oferecesse aquele produto, se você não vendesse aquele produto, aquela pessoa não estaria exposta àquele risco. Não gerou ação que você falou lá atrás. Então, foi você que botou aquele risco na vida dela. Né? Eu vendo liquidificador, né? Eu fabrico liquidificador, eu vendo para você. Se você não tivesse liquidificador, vamos supor que você sofreu um acidente com esse liquidificador. Se você não tivesse liquidificador, não tinha acidente. Então, eu tenho que responder por esse risco novo que eu trouxe para a sua vida. Inclusive, nesse caso, você responde independente da existência de culpa ou dolo, que é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, mas que, claro, a gente vai falar outro dia. Mas isso é tão sério que você responde sem precisar
da apuração da culpa ou do dolo. Que louco. Ô Fred, para finalizar esse artigo 932, uma coisa que me deixa curioso, ele também fala que são responsáveis pela reparação os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que hospedado no... André, se liga, estou hospedado no hotel, e aí de repente eu olhei para o cara do lado, não fui com a cara dele, empurrei ele na piscina e o cara não sabia nadar, morreu afogado. A família dele pode pedir uma indenização para o hotel e não para mim? Pode pedir. Olha que louco isso, cara. Olha que louco isso. É engraçado, porque o cara que empurrou, esse cara, ele tá mais comprometido com a esfera criminal, né? Com essa resposta na esfera criminal. Na esfera civil, ela pode pedir pro hotel? Pode, por uma série de razões, né? A piscina podia estar cercada, podia ter um salva-vidas, então tem uma questão de zelo ali. E aí não é porque o hotel empurrou, não é isso, mas porque talvez houvessem cuidados que o hotel poderia ter, uma vigilância por câmera, uma série de coisas. Quando você é prestador de serviço, você tem esse dever de cuidado, né? Agora, o hotel pagando essa indenização, depois o hotel pode processar o cara que empurrou efetivamente e ter o ressarcimento disso. Mas olha que legal, eu já vou dar a palavra para o André, mas olha que legal, né, gente? A gente já ficou em vários hotéis, né? E quantas vezes você viu de fato alguém monitorando a área da piscina, área da recreação, cuidando ali? Os hóspedes ficam à vontade, então um pode causar o dano a outro e, de repente, a responsabilidade recair sobre o hotel, né? Olha que louco isso. E que importante você, corretor de seguros, entender isso. Se você tem um cliente que tem um hotel, tem uma pousada, olha que bacana você falar para ele, olha, tenha um seguro, porque mesmo que você não causou dano, você pode ser obrigado a repará-lo, né? Fala aí, André, traz aí, irmão, o que você ia falar. Então, não, é que você falou de hotel, eu lembrei da última viagem que eu fiz de aniversário da Evinha. Eu lembro que a gente tava... Caramba, foi engraçado. Não briguem comigo, mas foi engraçado. Eu tava tendo um evento à noite no hotel lá, né? Com toda a segurança e tal. E aí, só que a gente voltou cedo, que queria dormir para poder curtir o dia no dia seguinte. Só que nisso que a gente tava voltando, tinha uma família na nossa frente voltando também. Tava o pai, a mãe, um molequinho devia ter uns 2 anos e uma filha que devia ter uns 12. Era noite já, tá? Aí essa menina de 12 anos tava mexendo no celular. Sei lá, vendo qualquer coisa, não sei o quê. Ela foi andando e os pais não estavam olhando para ela caiu na piscina. Nossa. Caraca, meu! Caraca! Eu tô lembrando da cena, foi engraçado. Na hora o pai ficou desesperado, pegou ali, né? Pegou a menina e tal. Depois o pai e a mãe começou a rachar o bico, né? E a gente deu risada junto ali, porque a cena foi muito engraçada. Foi nítido que ela se distraiu com o celular, nem viu ali que tinha piscina. Mas a pergunta ela caiu, não se machucou, né? Graças a Deus, não teve nada grave. Mas, por exemplo, ela estava com o celular. Se tem algum dano no celular por conta de uma distração dela, porque a piscina eventualmente não tem uma corda ali para que a pessoa não ultrapasse, enfim. E caberia um RC aí? Ou não? Cara, é mais discutível. Até porque tem uma coisa mais rica, aí eu olhar de advogado, né? No seu exemplo, que é o fato dela estar com os pais. Isso. O fato dela estar com os pais. Então o hotel falaria, peraí, mano. A piscina tá sinalizada, tem luz, agora ela tá do seu lado, né, amigo? Quem tem que cuidar mais dela é você do que eu. Então, daria uma boa briga. Se ele tivesse o seguro, provavelmente ele ia tentar acionar essa pólice. Aí depende um pouco do relacionamento dele com a seguradora, de clausulado. A coisa sairia muito confortável para ele. Mas aí tem uma briga muito boa, mais pelo fato dela estar acompanhada dos pais. Que não cuidou da maneira que deveria cuidar, por ser menor. Exatamente, e tudo mais, né? Exatamente. Aliás, cara, que show exemplo também, adorei, viu? Vocês estão vendo que responsabilidade civil é uma coisa que você vai trazendo casos práticos, você vai pegando alguma coisa que você já viu ou que já aconteceu, você fala, cara, será que era passível de reparação, de indenização? Então, essa dúvida que você tem, que os seus segurados também podem ter, isso é bacana, porque, nós já falamos que você pode vender, então, uma boa pólice de RC para escolas, né? A gente usou bastante o exemplo da escola, de hotéis, de empresas.
Então, a gente vai chegando aqui no final dessa primeira conversa sobre responsabilidade civil, viu que é um assunto bem amplo, a gente nem detalhou o produto ainda, né? A gente só ficou na seara dos artigos do Código Civil. Então, fundação, né, Will? Fundação total ainda, né? isso, fundação total. Fundação Perfeito, total. perfeito. Então, aguardem os próximos episódios, que a gente vai depois trazer aqui mais produtos, a diferença ali de um dano material, de um dano corporal, de um dano moral, e muito importante entender isso também. E tenho certeza que depois de ouvir essa série de episódios aqui, você vai desenhar melhor a pólice para o seu segurado, explicar para ele a importância que isso tem no negócio dele, e, com certeza, trazer bons negócios. Meninos, deixa eu passar a palavra para vocês para a gente poder encerrar. Vamos começar com o André. Boa. Bom, na verdade, eu quero de novo agradecer a todo mundo que escuta a gente, aos nossos queridos ouvintes aí, corretores, pessoal do mercado de seguros. Dar um abraço virtual aí pelo Dia dos Securitários, né? Esse é o nosso mês, é um dia importante aí para a nossa categoria, que a gente tenha mais disposição para estudar, para se especializar nos ramos. E aqui a gente, mais uma vez, aqui entregando o nosso máximo, né, o nosso melhor aqui, para que vocês possam diversificar, eventualmente, a carteira, né, para quem trabalha em seguradora, entender um pouco mais no aspecto de história, que é o que a gente gosta de fazer aqui, né, de resenha. Então, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês aí pelo Dia dos Securitários também. Show! Boa! Eu quero agradecer também pela audiência, só cresce, a gente está muito feliz com esse projeto. Deixar um recado sobre esse episódio e essa série como um todo. A ideia é criar sinapses suficientes de entendimento para que você perca o medo do produto, se tem algum, ou desmistifique qualquer coisa que você pensa sobre, ressignifique o produto. Porque é uma lógica muito simples, né? A responsabilidade civil não é um bicho de 7 cabeças. Tem muito detalhe, mas se você entender esse racional, que é reparar um dano, né? Se você entender aquela parte que a gente falou, quem é o segurado, por exemplo, você já começa a compreender o produto de uma forma que você pode vender. E o que a gente quer é que você venda muito, muito seguro, fique muito bem, muito feliz, muito realizado com a sua profissão de corretor. Tá bem? Show! Maravilha. Bom, eu sou suspeito, né? Porque eu costumo falar que eu nasci no mês perfeito, né? Porque eu sou de outubro. Então, ó, em outubro eu comemoro o dia do corretor de seguros, eu comemoro o dia dos professores e comemoro o meu aniversário. Cara, fala a verdade, tinha mês melhor para nascer? Não tinha não, né? De jeito nenhum. Não, sensacional. Melhor mês. Pois é. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e aguardem os próximos episódios para entender mais sobre o RC. Beijão no coração e se cuidem. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Valeu, galera. Beijo. Valeu, tchau. Até o próximo. Valeu.